Olá, hoje a gente vai construir o processo de Rinaldini. Bom, para a gente iniciar esse processo, a gente primeiro vai precisar de uma linha na horizontal e em seguida uma linha perpendicular. Então, com a mesma posição do seu esquadro maior, você vai fazer a horizontal e sem mexer você consegue uma perpendicular. Por quê? Essa perpendicular, na verdade, vai ser o nosso diâmetro da circunferência. Então, para a gente não ter dificuldade de fazer o diâmetro, a gente já faz logo ele e em seguida a gente faz a circunferência. Então, assim, para a gente fazer esse processo, a gente não precisa de nenhuma medida por enquanto, tá? Tudo à mão livre. Então, a gente vai construir aqui agora a circunferência, que não seja muito grande e nem seja muito pequena. Ponta seca no centro, tá? E aí a gente vai fazer aí a nossa circunferência. Feito ela, a gente vai construir agora uma reta auxiliar, partindo de um dos extremos, nesse caso, o extremo inferior, tá? A partir dessa reta, a partir desse ponto, na verdade, a gente vai construir uma reta. Com qualquer abertura, mas de preferência, né, que seja um ângulo mais ou menos de 15, por aí assim, você tem que sair do ponto certinho. E aí a gente sobe em linha de construção. Pronto. Feito isso, a gente vai dividir esse segmento, essa reta, na verdade, em 4 vértices. Nesse caso, como a gente quer construir o epitágono através desse processo, eu vou dividir ele em 3 partes e meia. Então, com o escalímetro, você vai nessa reta que você acabou de criar e vai medir 3,5. Então, a gente tem aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto meio, que vai ser o 3,5. Em seguida disso, a gente vai fazer a divisão em partes, né? Então, a gente vai pegar desse ponto, a gente fez, e ligar, fazer um segmento até o diâmetro da nossa circunferência. Agora sim, você fez esse primeiro ponto, os demais, eles precisam ser paralelos ao seu primeiro. Então, é bom a gente começar, na verdade, pelo último. Por quê? Porque o último precisa estar ligado ao ponto, né, ao extremo vértice de cima que a gente tem aqui, ó. A gente começa dele e vai descendo aí a nossa paralela. Então, tá no ponto meio que a gente marcou, tá lá em cima no extremo, a gente marca ele. E aí vai descendo, marca no terceiro ponto, paralela, marca no segundo ponto, paralela, e marca no primeiro ponto. Pronto. Se a gente começasse de baixo para cima, talvez quando chegasse lá em cima não batesse no ponto certinho. Feito isso, a gente vai para o próximo passo, né? Apaga essas linhas que estão sobrando para não ficar muito feio e vamos para o próximo passo aí desse processo. E agora a gente vai estar utilizando o compasso. O nosso compasso, ele vai ter que estar com a abertura do nosso diâmetro, tá? Então, ó, compasso abertura do diâmetro. E a gente vai meio que construir um olho a partir disso, né? Porque a representação dele parece um olho. Ponta seca em um extremo, em seguida, ponta seca no outro extremo. Sempre fazendo um ponto de encontro dos dois lados. Pronto. Seguido disso, quando a gente fez essa divisão aqui, a gente conseguiu, né? Aqui a gente dividiu em 1, 2, 3 e 4. Então, a gente aqui conseguiu ponto 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Só esses vai nos interessar. Então, do vértice que a gente acabou de fazer aqui, a gente vai passar por esses 3 pontos até essa borda da nossa circunferência, tá? Então, a gente vai ter aqui e vai passar pelo 3, no centro certinho,
e vem. Vamos passar pelo 2. E, por fim, pelo 1. Feito isso de um lado, a gente vai fazer agora do outro lado. Então, ponta no vértice que você encontrou. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vai passar pelo ponto 3, confere se tá direitinho no ponto. Vai passar pelo ponto 2, até a borda da circunferência. Vai passar pelo ponto 1. Bom, feito isso, a gente já tem praticamente o nosso heptágono. Basta agora a gente estar ligando aí os nossos pontos, né? Então, a gente começa por esse ponto aqui, que é o nosso ponto A. E aí, quando a gente liga ele aqui, a gente tem um lado da nossa figura que a gente fez. Se a gente está construindo um heptágono, né? O heptágono, ele tem 7 lados, por isso que a gente fez a divisão em partes de 3,5, que é a metade. Então, aqui eu já consigo um segmento, né? O segundo segmento, nesse caso, é daqui até lá em cima, que a gente achou. É meio complicado da gente enxergar todos os pontos que a gente fez, mas geralmente, né, vai estar sempre assim, batendo na borda. Então, a gente tem aqui um outro lado do nosso heptágono. E aí, segue para o terceiro lado. Não esquece que aqui, ó, é o quarto. E aí, como eu tô fazendo aqui gravando, os pontos não estão tão certinhos, então é possível que não feche tão com exatidão, né? Porque filmar e fazer é um pouco complicado, mas com calma, você fazendo com todo o processo, tirando a paralela certinha, não deixando o esquadro correr, você consegue a exatidão dos vértices certos. E aí a gente construiu a nossa figura. Agora é só dar uma melhorada no traçado, né? Colocar os lados sempre em linha de resposta, né? Que é uma linha mais forte para destacar essa figura aí. E aí já tá construído o nosso heptágono pelo processo de Rinaldini. Acredito eu que através desse processo dê para construir diversas outras figuras, né? Diversos outros polígonos. E é só você colocar os vértices, né? Para conferir se tem 7 lados mesmo. Então, a gente tem A, B, C, D, E, F, G. E está aí o nosso heptágono através do processo de Rinaldini.